Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química da primeira série. Sou a professora Núbia. A gente vai estar falando sobre os 3 últimos biomas brasileiros, aqueles conteúdos que vocês viram no passado, no nono ano, ok? Então, são 6 no total e hoje a gente vai estar vendo os 3 últimos. E para a gente começar a nossa aula, vamos ver quais são os nossos objetivos, ok? Então, primeiro objetivo, nós vamos relembrar alguns conceitos trabalhados na aula passada. Nós vamos identificar as características dos biomas brasileiros e avaliar a importância da preservação de sua biodiversidade, ok? Então, o primeiro que nós vamos estar vendo hoje é o Pantanal. Pantanal, ou Complexo do Pantanal, é o menor bioma brasileiro e a maior planície de inundação do mundo, com 250 mil quilômetros quadrados de extensão, considerado pela Unesco Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera. Essa região possui grande biodiversidade. Esse bioma está localizado na bacia hidrográfica do Alto Paraguai e abrange os estados brasileiros do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e ainda uma pequena parte dos países da Bolívia e Paraguai, onde é chamado de Chaco. É conhecido mundialmente por apresentar relevo plano e áreas de inundação no período de cheias. Então, aqui ao lado tem a imagem que está representando essa biodiversidade, ok? Agora a gente vai ver as principais características desse bioma. Primeiro é a sua localização. Tem uma localização na região centro-oeste do Brasil, no sul do Mato Grosso, Nós temos a localização também no noroeste, Mato Grosso do Sul. Temos também norte do Paraguai e leste da Bolívia. E as principais cidades brasileiras do Pantanal, localizados no Mato Grosso do Sul, são Corumbá, Aquidauana e Miranda. Então, aqui nós temos a localização desse bioma brasileiro, ok? Como que é o clima desse bioma? Ele é predominantemente tropical continental, com 2 estações do ano bem definidas, marcado por altas temperaturas e grande índice pluviométrico. Uma fase, uma estação é verão quente e chuvoso, e a outra estação bem definida é o inverno frio e seco. Desta maneira, na época das chuvas, no verão, o Pantanal fica praticamente intransitável por terra, enquanto que no período da seca, no inverno, os rios secam e sobra o barro, daí o seu nome, Pantanal. O solo que se forma é utilizado como áreas de pastagens para o gado. A vegetação pantaneira depende da altitude, envolve as gramíneas, árvores de médio porte, plantas rasteiras e arbustos. Então, como vocês podem estar vendo aqui, isso aqui são as principais características do clima, da parte da vegetação e do solo desse bioma. Como que é a flora? Possui rica biodiversidade de flora. São mais de 2.000 espécies de plantas catalogadas. Há destaque para as espécies camalote da meia-noite e a vitória régia. Há nessa flora diversas espécies endêmicas, ou seja, que só existem naquelas condições ambientais. Então, aqui na imagem, a gente está representando a vitória régia, que é uma flora bem característica e específica desse bioma. A flora pantaneira tem alto potencial econômico, devido às pastagens nativas, às plantas apícolas, às comestíveis e às medicinais. Então, a gente está vendo aqui a importância da flora, para o nosso bem, o bem da população, da humanidade, ok? Como que é a fauna? O Pantanal brasileiro sofre influência direta de 3 biomas, que são o Cerrado, a Amazônia e a Mata Atlântica. Dessa forma, apresenta rica diversidade de espécies, como mamíferos, répteis, aves, anfíbios e peixes.
E aí depois você, quando rever essa aula, você vai estar vendo aqui a quantidade de cada uma dessas espécies e quais são os principais animais que representam cada um deles, ok? E agora nós vamos para o próximo bioma, que é o manguezal. Ele é um ecossistema costeiro que ocorre na transição entre a terra e o mar, em regiões tropicais e subtropicais do mundo, ocupando ambientes inundados por marés, tais como estuários, lagoas costeiras, bainhas e deltas. Esses ambientes são caracterizados não obrigatoriamente pela mistura entre as águas doce e salgada. As plantas que compõem o manguezal dominam a paisagem desse ecossistema são os mangues. Então, os mangues aqui é o que domina a paisagem desse ecossistema, ok? Que caracteriza esse bioma. Quais são os tipos de mangues? De acordo com as condições de sobrevivência nos ambientes lodosos dos manguezais, as 3 espécies vegetais presentes, chamadas de mangues, são classificadas em mangue branco, o mangue vermelho e o mangue siriúba, ok? Então, existem esses 3 tipos de mangues. Quais são as características, né? As principais características desse bioma? São ambientes ricos em nutrientes, o que decorre da abundância da matéria orgânica em decomposição, possui uma vegetação denominada mangue. Além disso, apresenta uma fauna característica, visto as condições de marés que caracterizam esses ecossistemas. São fonte de alimento para diversas espécies e ainda para o ser humano, uma vez que muitas famílias vivem da venda de espécies extraídas do local. Então, a gente está vendo aqui a importância da preservação dessa biodiversidade e da conservação desse bioma, ok? A fauna, principal característica, é formada por inúmeras espécies de crustáceos, peixes, moluscos, além de reunir algumas espécies de mamíferos, aves, répteis e anfíbios. E aqui na imagem, né, a gente tem uma representação dos mangues e aqui ao lado a gente tem a variedade de animais presentes nessa fauna, ok? Como o peixe-boi marinho, mexilhão, as minhocas, a garça, o urubu, gaviota, dentre outros. E por fim, a gente vai estar falando das principais características do bioma Campos. Ele é classificado em 5 tipos distintos: os limpos, os sujos, de altitude, ileia, meridionais. São formados por herbáceas, gramíneas e pequenos arbustos, espaços com características diversas. A terra possui condições adequadas para o desenvolvimento da agricultura. Então, aqui a gente já pode estar vendo uma importância, né, do nosso mercado econômico desse bioma, além de comportar água em abundância. Os principais produtos agrícolas cultivados nessa região, nesse bioma, são arroz, milho, trigo e o soja. Agora a gente vai ver as principais características desse bioma. A localização: os campos ocupam áreas descontínuas do Brasil. Nós temos na região norte, ele está presente sob forma de savanas e gramíneas baixas, nas terras firmes do Amazonas, de Roraima e do Pará. Nós temos lá na região sul, onde surge como pradarias mistas subtropicais. E os campos do sul são formados principalmente pelos pampas gaúchos, com o clima subtropical, região plana de vegetação aberta e de pequeno porte que se estende do Rio Grande do Sul à Argentina e ao Uruguai. As principais características: os campos são formados por herbáceas, gramíneas e pequenos arbustos, espaços com características diversas. Esse bioma pode ser classificado da seguinte forma: campos limpos, quando tem o predomínio das gramíneas; o sujo, quando há a presença de arbustos; de altitudes, áreas com altitudes superiores a 1,4 mil metros; campos de ileia, é um tipo de formação de rasteira
encontrado na Amazônia e é caracterizado pelas áreas inundáveis da Amazônia Oriental, e os campos meridionais. Não existe presença arbustivas, predomina uma extensa área com gramíneas, propícia para o desenvolvimento da atividade da agropecuária. Bom, agora a gente vai estar vendo mais algumas características típicas de regiões do clima subtropical e com chuvas regulares, a vegetação típica do sul do Brasil e de regiões da Argentina e Uruguai. A vegetação campestre forma um tapete herbáceo com menos de 1 metro, com pouca variedade de espécies, e o solo, na maior parte dos campos, apresenta baixa concentração de nutrientes e são muito suscetíveis à erosão, o que torna ainda mais rápido o processo de degradação dos campos. E a nomenclatura de pampas geralmente se atribui aos campos da região do Rio Grande do Sul e partes da Argentina e Uruguai, onde o relevo é bastante plano, ok? Agora a gente vai estar vendo quais são as principais consequências dos impactos ambientais nos biomas. Então aqui ao lado a gente está observando os 6 biomas, onde eles são encontrados no Brasil, e a gente vai ver quais são as principais consequências dos impactos ambientais neles. Extinção de espécies de animais e vegetais, o processo de desertificação dos solos, quando existe muito desmatamento de forma inadequada, a diminuição na qualidade de vida da população por conta desse desmatamento, mudança no regime climático, assoreamento dos rios e a escassez de água. Então, esses são os impactos ambientais que são ocasionados quando esses biomas eles são alterados com a ação humana de forma inconsequente e que não tenha uma preservação dessa biodiversidade, ok? Vamos ver aqui uma questão para a gente trabalhar os conceitos dessa aula. O termo bioma pode ser conceituado como? Então, a gente vai identificar nessas alternativas como que o bioma pode ser conceituado. Letra A. Conjunto formado por seres bióticos e abióticos que interagem entre si, formando um sistema equilibrado. Letra B. O agregado de seres vivos que depende um dos outros para sobreviver é dividido em produtores, consumidores e decompositores? Letra C. O conjunto composto por todos os seres vivos do planeta, exceto as plantas e as águas que formam a flora. Letra D. Um conjunto de vida vegetal e animal presentes em um ambiente que possui condições naturais parecidas e que historicamente foi influenciado pelo mesmo processo de formação. A camada do planeta Terra, que abriga a vida, abrange parte litosfera, hidrosfera e da atmosfera. Dá um tempinho para vocês pensarem aí qual dessas alternativas conceitua de forma correta o bioma. Bom, a resposta então é: os biomas são os conjuntos de ecossistemas com características semelhantes, localizados em áreas próximas uma das outras e que tiveram processos semelhantes de formação. Normalmente, ao se caracterizar um bioma, destaca-se sua vegetação, a sua fauna, o seu clima em que ele se encontra. Além disso, o conjunto de biomas do mundo forma a biosfera, camada do planeta que abriga a vida, ok? Então, a alternativa correta é a letra D. Bom, pessoal, por hoje é só. Não deixe de acessar a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima!